Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em ordem. Eu sou Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade, na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Prepara sua Bíblia, sua mente e o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Hoje, o clima em Deuteronômio, capítulo 11, 12 e 13, sobe de tom. Moisés está sendo muito direto. Ele coloca diante do povo uma escolha clara entre a bênção e a maldição. É o momento de decidir se o coração está realmente inteiro com Deus ou se vai se deixar levar pelas influências ao redor. Esses capítulos falam muito sobre foco e pureza de canal. É sobre proteger o que é sagrado. Vamos juntos? Deuteronômio capítulo 11. A grandeza de Deus. Moisés disse ao povo: amem o Senhor nosso Deus e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês e não seus filhos que viram e conheceram tudo isso. Lembrem dos milagres e de tudo que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e os afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben. Na presença de todos, a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. A bênção da terra prometida. Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim, vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito de onde vocês saíram. Ali, depois de semearem a terra, vocês precisarão trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca esquece desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje e se amarem o Senhor nosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim, haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para os gados. Vocês terão toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixe que o seu coração seja enganado, não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí a terra não produzirá colheitas, e em pouco tempo vocês desaparecerão da terra boa que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desse mandamento e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus, sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence aos povos mais numerosos e mais poderosos que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto no sul até os montes Líbanos, no norte, desde o rio Eufrates no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor nosso Deus cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos daquela terra fiquem apavorados com vocês. Bênção e maldição. E Moisés disse ao povo: hoje eu vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis. Mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam, quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal.
Esses 2 montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Deuteronômio capítulo 12. O lugar para adoração a Deus. Moisés disse ao povo: são estas leis e os mandamentos a que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Zerá e queimem todas as imagens para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adore o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar e também apresentarão outro sacrifício. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entraram na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando, a terra onde vocês vão viver em paz. Quando atravessarem o rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado. E para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão, vocês, os seus filhos e as suas filhas, e os seus escravos e as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifício em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quanto o Senhor nosso Deus lhe der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, as primeiras crias das vacas e das ovelhas, as ofertas prometidas, ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta. Todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor nosso Deus escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne dos sacrifícios. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e suas escravas, e os levitas que estiverem morando na cidade onde vocês vivem. E todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor nosso Deus cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então, poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhe estiver dado e comer a carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais como comeriam carne de gazela ou de veado, mas não comam o sangue. A vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue, despejem o sangue no chão como se fosse água. Obedeçam à lei e façam o que o Senhor Deus acha certo, e assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que Ele escolher. E ali no altar do Senhor devem ser oferecidos animais que são completamente queimados. E ofereçam também em sacrifícios outros animais, despejam o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo o que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. A adoração de deuses pagãos. Moisés continuou dizendo: o Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vão ser de vocês. Portanto,
Quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aquele povo adora os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Deuteronômio capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou essa pessoa que explica sonho, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do nosso Deus, temam a Deus, obedeçam os seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou seu filho, ou sua filha, ou a sua querida esposa, ou seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você e nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-los a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim vocês mataram essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor nosso Deus vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo e também a cidade, como oferta ao Senhor nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, se fizerem aquilo que Ele acha bom. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós vimos que Moisés apresentou o divisor de águas para Israel. Ele reforçou que a terra que eles vão possuir depende da chuva do céu e da obediência do coração. Além disso, ele estabelece regras estritas sobre como e onde adorar, alertando contra qualquer um que tente desviar o povo do caminho verdadeiro. Um resumo do que nós lemos, em Deuteronômio capítulo 11. A bênção e a maldição. Moisés descreve Canaã não como o Egito, que dependia da irrigação manual, mas como uma terra que bebe água da chuva dos céus. Ele coloca o desafio, A obediência gera bênção e chuva. Desobediência fecha os céus. Ele ordena que as palavras de Deus sejam como sinais nas mãos e na testa. Em Deuteronômio 12 nós vimos o lugar que o Senhor escolher. Deus não quer uma adoração de qualquer jeito ou em qualquer lugar. Ele ordena a destruição dos altares pagãos e diz que haverá um lugar específico para os sacrifícios. A mensagem é: Deus é quem define como quer ser adorado. O nosso Deus não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Não nos adaptamos ao sagrado do nosso gosto. Amém? Deuteronômio 13, a gente viu cuidado com os falsos profetas. Isso é tão atual. Este é um capítulo que nos alerta ao máximo. Moisés avisa que mesmo que alguém faça um sinal ou um prodígio, se essa pessoa disser, vamos seguir outros deuses, ela deve ser rejeitada. A fidelidade ao Senhor nosso Deus deve ser maior do que a lealdade a amigos ou parentes. Que nós venhamos trazer isso para a nossa vida hoje em dia. Nós venhamos abandonar, a rejeitar tudo aquilo que nos impede de servir ao verdadeiro Deus. Meus irmãos,
Em Deuteronômio, de capítulo 11 ao capítulo 13, nós aprendemos sobre exclusividade, amém? Deus não aceita um segundo lugar, Ele quer ser a nossa única fonte de provisão, a nossa chuva, o nosso ar, né, o nosso respirar. E Ele é o centro da nossa adoração. O capítulo 13 nos lembra que nem toda voz bonita ou sinal sobrenatural vem de Deus. E nós viemos trazer isso para os nossos dias atuais, irmãos. Hoje, nem todas as pessoas que gritam Senhor, Senhor, está com Cristo. Nem todos aqueles que fazem sinais e prodígios e milagres vêm do Senhor Deus. Nós precisamos filtrar tudo pela palavra para não perdermos a nossa herança. Amém? Meus irmãos, aquele momento de reflexão final para mim e para você. Deus prometeu enviar chuva no tempo certo, se houvesse obediência. Então eu pergunto, você tem confiado na provisão do céu ou tem tentado irrigar a sua vida apenas com seu próprio esforço? Que você e eu venhamos refletir sobre isso. E oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós escolhemos hoje a bênção. Queremos que os nossos olhos estejam fixos na Tua palavra e que os nossos ouvidos sejam sensíveis apenas à Tua voz. Dá-nos, Senhor, discernimento para identificar e afastar tudo aquilo que tenta roubar o Teu lugar no nosso coração. Que a nossa adoração seja pura conforme a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no Caminho Cronológico. E se esse episódio falou seu coração, não deixe de compartilhar com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.